Bom dia, galera. O último vídeo do professor aqui, né, trouxe um combo da IDECAM com alguns assuntos que você não viu nesse canal, mas são 3 assuntos que são assuntos extensos e eu estou arriscando a IDECAM cobrar dessa forma, né? São assuntos que a gente passa, às vezes, período na escola para trabalhar eles, certo? E aí o edital trouxe, a gente vai fazer um pouco deles, como eu disse naquele segundo vídeo que eu fiz lá no início. A gente tem que ir com a ideia do assunto e é isso que eu quero passar para vocês, tá certo? Então vamos aqui para a primeira questão, que o assunto que trata essa questão é geometria básica, tem lá no edital, e diz assim: um terreno retangular, né? Um terreno retangular. Então, ela está falando da figura aqui geométrica, né? Tem um comprimento medindo 20 metros e largura medindo 12 metros. Então, comprimento e largura do terreno é 20 metros e 12 metros. Qual será a área, pessoal? Pergunta sobre a área desse terreno. Para ajudar, eu coloquei o desenho aqui do retângulo, né? Então, vou só colocar as medidas aqui. Então, no caso, ele diz que tem comprimento de 20, e esse 20 vem aqui, ó, né? Então, 20 metros. E aqui, largura 12, certo? Beleza? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam. Lá na geometria, eles podem perguntar a vocês, fazer essa pergunta de área, certo? E aí, toda vez que falar em área, certo? Lá, você tem a ideia de multiplicação, certo? Multiplicação. Beleza? Então, no retângulo, você vê que esse lado aqui, ó, o 20, o lado oposto a ele, né, também é 20. Beleza? Esse 12, o lado oposto a ele também é 12. Então, esse 20 representa esses dois lados e esse 12 representa também esses dois lados. Então, como você tem a ideia de multiplicar, a área, você vai multiplicar um lado, esse 20, vezes 12. E aí, quem me acompanha sabe como é que eu faço esse tipo de multiplicação. Eu esqueço o zero. 2 vezes 12 dá 24. Com zero dá 240. 240 metros quadrados é meu gabarito, letra D. Então, quando a questão te pedir a área de qualquer coisa lá, né, 90% dos casos você vai com a ideia de multiplicação. Por que eu estou te dando essa ideia de multiplicação? Porque, pessoal, a questão pode te perguntar sobre o perímetro da figura. E o que é o perímetro, professor? Perímetro. Perímetro é a soma, você vai com ideia de soma. Soma de quê, pessoal? Dos lados da figura. Então, nessa questão aqui, ó, nós teríamos 20 aqui com 20 desse aqui, ó, 12 com 12. Então, se eu somar os lados, vocês percebem aqui, ó, que é 20 com 20, 40, 12 com 12, né? 24, então no caso daria 64 metros. Esse é o meu perímetro da figura. Então, uma coisa ele pode te perguntar lá da área do terreno, e outra coisa ele pode te perguntar o perímetro. De qualquer figura é a soma dos lados. Então, o perímetro vai lembrar de soma, soma dos lados da figura. E área? Área tu vai com a ideia de multiplicação. Professor, mas eu já estudei muito e eu vejo que lá no círculo, aí se eu for adiantar para isso, aí não tem como vocês aprender para fazer a prova de amanhã. Então vamos com essa ideia amanhã para a geometria básica. Se a questão me pedir área, eu vou com a ideia de multiplicar. Se me pedir perímetro, soma, certo? Perímetro, soma, área, multiplicação. Essa é a ideia. Então, gabarito letra D. Então, eu coloquei aqui mais duas figuras só para a gente pegar a ideia. Se eu te perguntasse do perímetro, você lembra que é a ideia de somar, né? E aqui nós temos um quadrado, né? Professor, nós não estávamos fazendo num retângulo, certo? Mas aqui agora é um quadrado. E vai mudar, professor? Não, você vai com a ideia de perímetro somar, 6 com 6, 12, então aqui daria 24, e a área multiplicar, 6 vezes 6, 36. Vamos ver? Perímetro, ó, 6 com 6 com 6 deu 24, a área vai ser 6 vezes 6, 36. Já aqui também, ó, perímetro, somando os lados, vai dar o quê?
40, né? E multiplicando 16 vezes 4 dá 64. Então, vai com essa ideia. Tem uma figura lá. Ele perguntou o perímetro, você vai somar os lados dessa figura. Se perguntou a área, você vai com a ideia de multiplicação. E a dica que eu dou final para isso aqui é que você vai pegar dois lados, né? Porque aqui nós temos metro quadrado, né? Então, quando a gente vê metro vezes metro, é metro quadrado. Então, teve uma multiplicação de 1 metro pelo outro. Então, a ideia que eu te dou é a seguinte: você vai pegar dois lados que representam os demais. Tipo, esse 16 não representa esse, então 16 vezes quem? Esse 4 representa esse outro lado. Então, 16 vezes 4, 64. Professor, e aqui? Aqui você faz a multiplicação de dois lados só, que representa os outros, 6 vezes 6, 36. Ah, tem um triângulo, tem um trapézio, aí já são outras figuras, que eu acredito que nessa temporada, se tu der uma analisada em geometria básica, tu vai entender essa situação, beleza? Então, perímetro soma, área, ideia de multiplicação, tá bom? Então, aqui nós temos mais um assunto, né? O assunto de análise combinatória, um assunto um pouco extenso também. A gente usa bastante no ensino médio, em todas questões aí, e é um pouco extenso ele. Então, eu quero que te dá uma noção de como tu vai se comportar nessas questões. Então, ele diz, Ana estava se organizando para uma viagem, né, e colocou na mala 3 calças, deixa eu mudar a cor, 4 blusas e 2 sapatos, beleza. Quantas combinações, né? Que é a pergunta, quantas combinações Ana pode formar com uma blusa, uma calça, né? Aí depois uma blusa e um sapato. Então, com um de cada. E aí o primeiro assunto que a gente estuda de análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. A gente tem que aprender ele. E é um princípio chamado também de princípio multiplicativo. Ah, professor, então, multiplicativo. Então, vai se multiplicar as situações? Mas antes eu quero que tu tenha essa base de formato aqui, ó. Tu vai colocar um tracinho para representar a quantidade de calças que tu tem. Nós vamos colocar números aqui em cima, certo? Eu estou colocando um Czinho só para eu lembrar que é o tracinho das calças, que representa as calças. Aqui nós vamos colocar blusas. E aqui nós vamos colocar sapatos. Beleza. Então, vamos colocar números, né, aqui acima que representem eles. Então, quantas opções de calças eu tenho aqui para colocar? Eu tenho 3, então vamos colocar 3 opções. Quantas blusas eu tenho para colocar nesse tracinho aqui? 4. Quantos sapatos eu tenho para colocar aqui nesse tracinho que representa sapato? 2. Beleza. Eu quero que você entenda isso. O princípio multiplicativo ele é unido pelo E. Percebo que nessa situação, quando eu falo, eu posso escolher uma calça entre as 3 e uma blusa entre as 4 e um sapato entre os 2. Então, isso é a ideia. Quando você vê esse E, pode ser implícito ou explícito na questão, você vai com essa ideia de multiplicação. Então, você multiplica as situações. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. E aí eu tenho o meu gabarito. 24 combinações. Então, a ideia que você vai ter em todas as questões aqui é fazer tracinhos para representar as situações, né? Lembrando que essas letrinhas que eu coloquei embaixo foi só para você não se perder, né? Então, 3 calças, 4 blusas, 2 sapatos, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Meu gabarito, letra C. Vamos bora para mais uma questão da IDECAM para vocês entenderem a lógica, né, daqueles tracinhos. E aqui tem uma coisinha a mais, mas eu espero que vocês tenham um entendimento no final. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números pares, ó, é que ele pergunta, ó, quantos números pares podem se formar, né, com 5 algarismos? Pessoal, percebemos aqui que tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele quer com números que tenha 5 números. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, ele quer formar números, ele tem 6 números, mas quer formar números com 5 só, com 5 algarismos. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou olhar se tem alguma restrição e tem. Ele quer que esses números também sejam pares. Então, para um número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Esses números estão aqui, eu percebo que para terminar em par, ele tem que terminar em número 0, 2, 4, 6 e 8. E eu só tenho 2 aqui. Então, essa terminação que é par, né, eu tenho uma opção, que é o 2. Então, se eu tenho só uma opção, eu vou colocar aqui, que é o número 2. Então, eu tenho só uma opção. Professor, por que você não colocou o 2? Porque não é o número, é a quantidade de possibilidades que eu tenho de colocar números aqui. Nesse conjunto, eu só tenho o número 2. Então, eu tenho uma possibilidade. Agora eu venho para cá. Quantos números ficaram? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 números para colocar nessa situação. Se eu coloquei um desses 5 números, me restam quanto? 4. Se eu coloquei 4 mais 1, me restam 3. E depois me restam 2. Ah, professor, então no caso, você vai olhar a quantidade de possibilidades, sim. No caso aqui eu tenho 2, então só tenho uma possibilidade. Para ser número par, eu só tenho uma terminação, que é o número 2 no número, mas aqui eu tenho uma possibilidade. Aí sobrou 5 números, então são 5. Coloquei 1, ficou 4. Coloquei 1, ficou 3. Coloquei 1, ficou 2. É o princípio multiplicativo. Né? Então, aqui vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120. Bora, pessoal, e aqui nessa questão de 2024, ela vem com a mesma lógica das outras questões, só que com case a mais, que essa palavra aqui é anagrama. Então vamos aprender agora o que é o que falam anagramas. O que são anagramas, pessoal? São a quantidade de permutações que eu posso fazer em qualquer palavra, né, com as letras. Permutar é mudar as letras de posições. Então, ó, vamos supor que eu pegue essa palavra com. Né, ó. E aí eu pego e coloco o M na frente e CO. Aí eu coloco agora mais uma permutação dela, pode ser CMO. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 e pode ter mais situações de anagrama, certo? Então no caso aí tem 6 situações que eu posso escrever ela diferente. E essas são as permutações, então são os anagramas que eu posso fazer com qualquer palavra que pergunta, beleza? Então essa explicação você leva para você o que é anagramas, mudar as letras de posições na palavra. Então quantas permutações eu posso fazer aí? Mas aí a palavra que ele quer não é a palavra com, é com a palavra ventilador, velho, que é muito gigantona, né? Se você contar direitinho as letras aí, tem 10 letras. E ainda deu mais uma restrição, é que começa com A e termina com E, ou seja, essas letras não vão permutar, elas vão ficar uma no início e outra no fim. Então, o que é que você tem que fazer? Os tracinhos. Eu coloquei aqui os 10 tracinhos para você. No caso, não tem permutação nessas duas letras. Primeiro, vai começar com a letra A, né? Então, aqui nós temos só uma letra A. E finalizar com a letra E também, nós temos uma possibilidade. Se eu tenho 10 letras, ficaram quantas situações aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quando eu retiro a letra A e a letra E. Então, você vai colocando a quantidade de letras que você pode colocar em cada tracinho desse e vai eliminando, né? Aí, ó, no caso, as letras que sobraram são 8 letras. Então, eu posso colocar qualquer uma aqui nesse primeiro, colocando uma, né? Então, eu tenho 8 possibilidades. Colocando uma, fica 7, fica 6, fica 5, fica 4, fica 3, fica 2, fica 1. Quem está ligado é uma permutação simples que eu fiz aqui agora. Então, multiplicando isso aqui, pessoal, para não ficar muito extenso o vídeo, multiplicando isso aqui, que é o princípio multiplicativo, então nós temos como resposta a letra D, 40.320. O que é que eu quero que você se ligue? Pode acontecer de vir letras repetidas em uma palavra, e aí tem uma permutação com repetição. Se você estudou, você sabe como é que faz.
E a outra coisa, para finalizar aqui o assunto de raciocínio lógico que pode vir, é a questão do fatorial. E o que é um fatorial, pessoal? É tipo vir um 3 com a exclamaçãozinha. Então, quando vier essa exclamaçãozinha, se perguntar lá qual é o valor dessa expressão, quando tiver um fatorial, assim, 3 exclamações, quer dizer que o 3 vai se multiplicar em ordem decrescente até o 1, né, pelos números que tem. Então, 3 com exclamaçãozinha, 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ah, professor, então entendi a brincadeira. Se eu colocar 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai que ele coloca um fatorialzinho lá e tu não sabe fazer, certo? Então não tem nada a ver com essa questão, essa última explicação, é só para você entender a situação aqui do fatorial. Beleza? Ok? Tranquilo. O outro assunto que tem no edital, que eu aposto em alguma questão, é a probabilidade. Vamos ter uma noção simples de probabilidade. Então, aqui nós temos em uma caixa, né, ó, em uma caixa há 10 bolas. Então, uma caixa há 10 bolas, sendo 5 brancas e 5 pretas. Qual a probabilidade? A pergunta está aqui, ó. Qual a probabilidade de, ao se retirar uma bola da caixa, esta seja preta? Cara, probabilidade, você vai memorizar essa fórmula aqui, ó. Muitos professores fazem. Probabilidade vai ser uma fração, certo? Aqui embaixo você vai colocar o que você tem. E aqui em cima você vai colocar o que você quer, ou o que a questão quer, certo? Então, a probabilidade, vamos lá. Aqui em cima eu vou colocar, vamos colocar o que eu tenho. O que eu tenho são 10 bolas, né? 10 bolas. Então, tá aqui o 10. E o que quer? Ele quer tirar uma caixa, né? Ele quer retirar uma bola preta. E preta nós temos quantos? 5. Então, é 5 sobre 10. Só que lembrando, quando nós temos uma fração que nós temos um número que divide em cima e embaixo, pelo mesmo número, nós simplificamos. O 5 divide por 5, que dá 1. E o 10 divide por 5, que dá 2. Então, nesse caso, o meu resultado é 1 sobre 2, que pode ser escrito também 1/2. Então, letra A. Então, a probabilidade é isso, pessoal. É o que você tem, o que você quer, pelo que você tem. Você vai ler a questão e a questão quer o quê? Quer que retirar uma bola preta de 5 num total de 10. E 5 para 10, né? 5 para 10, simplificando, fica 1 meio, né? 1 sobre 2, letra A. Bora lá, pessoal, mais uma questão aqui de probabilidade para você ter a ideia central, certo? Em um pote de balas, há 8, vamos marcando logo, há 8 balas de morango e há quantas balas de maçã? 12. Então, aqui a gente já se liga que nesse pote, né, que eu vou precisar, ele vai ter 8 com 12, 20 no total, né? Aí ele diz, ao pegar uma bala só de dentro do pote, de forma aleatória, qual é a probabilidade de que essa bala seja de morango? Então, nós ligamos, né, na questão anterior, que a probabilidade é o que quer, né, sobre o que tem. Probabilidade vai ser o que eu quero pegar uma, e que tem que ser de morango. De morango eu tenho 8. O que eu tenho é 20. Quando eu somo 8 com 12 dá 20. E aí, simplificando isso aqui, simplificando, pessoal, 8 eu posso até dividir por 4 aqui, e aqui por 4, para ser mais rápido. 8 por 4 dá 2. 20 por 4 dá 5. E aí, pessoal, é o seguinte, nós temos várias situações para transformar isso em porcentagem, que é uma divisão por 100. Mas eu quero que te dê essa dica para tu levar para a tua prova amanhã. Deu isso aqui, ó, e a questão está em porcentagem, tu divide. Se tu pegar R$2, se tu pegar R$2 e dividir para 5 pessoas, então, se eu pegasse R$2 do meu bolso e dividisse para 5 pessoas, vocês concordam comigo que R$2 dividido para 5 pessoas dava 40 centavos? Pronto. Esse 0,40 aqui, ou 0,4, é justamente a minha resposta, que é 40%. Então, não vou mostrar artifício para tu para transformar em porcentagem. Agora, hoje não, porque a prova é amanhã. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai terminar a fração. Você vai pegar esse número de 5 e pensar como se fosse dinheiro. Rapaz, se eu pegasse R$2 e dividisse para 5, dava quanto? 40 centavos para cada. Opa, é 40%. Tá bom?
Então, pessoal, aqui para nós finalizar tudo mesmo, eu trouxe uma negação, duas negações, na verdade, de proposições compostas que dá para você fazer por eliminação e derrubar as outras. Qual é a negação? É a negação da proposição que é composta com o conectivo e ou u. Pessoal, a dica geral. Então, ele quer aqui a negação da proposição composta, da proposição, essa proposição é composta, né? Porque a simples você sabe negar, né? Se tiver o conectivo de negação, você retira, se não tiver, você coloca o não nas frases, né, que forem proposições. E aí, quando tiver o e, professor, o que é que vai acontecer? Quando tiver e, pessoal, na proposição composta e você quer negar, na resposta vai estar o ou. Então, não pode permanecer o e, vai trocar o conectivo. Vai trocar o conectivo por quem? Por ou. Se tiver o ou, você vai trocar por e. Então, primeira dica, vai negar a proposição conectivo e ou u. Se tiver e, vai ficar ou, vai ter que trocar. Se tiver ou, vai ficar e. Já de início, você vai olhando nas proposições e você vai percebendo que algumas você pode eliminar. Por exemplo, essa daqui, tal, tal, opa, conectivo ou, beleza. Essa daqui, tal, tal, opa, permaneceu com e? Não, não pode. Essa daqui, ó, é o se, então. Não, troca pelo ou. Né, ó. Essa daqui, ó, se, somente se, não, né? E essa daqui, ó. Ah, essa daqui tem um U, beleza. Então, já faz algumas eliminações, já ficou entre A e B, e E, né? A e E. E agora, o que é que acontece? Você troca, faz a troca, né? Ó, faz a troca e nega as outras proposições. Faz a troca e nega. Então, o que é que acontece? Na resposta, ele diz o Brasil foi campeão. Então, ele diz não, lá tem que estar não foi. Na letra A está não foi, o Brasil não foi. Na letra E também. Então, não dá para eliminar. Aí ele diz e, aí lá vai ter que estar ou, né? O prêmio da FIFA de melhor do mundo, de melhor jogador, não foi. Tem que estar dizendo foi, aqui lá tem que estar não foi. Na letra A está trazendo não foi. Na letra E está foi. Então aqui ele não negou a segunda proposição. Está errado aqui, ó. Então o gabarito da questão é a letra A. Mais uma, né? Ó, considera a afirmação da sentença que segue. Natanael é bonito e Daniel é irritado. Aí ele pergunta a negação. Pronto, dessa proposição. De cara você já elimina quantas aí? Se está com E, né? A negação dessa sentença vai ser como? Com o ou. Vamos lá. Essa daqui está com ou, beleza? Essa daqui, a letra B, está com o E, não pode. Essa daqui está com E, não pode. Essa daqui está com E, não pode. Então, o gabarito só pode ser letra A. Mas, professor, cadê os conectivos de negação? O que foi que ele fez? Ele negou com o oposto. Ó, Natanael é bonito, Natanael é feio, tá negando. Ou Daniel é irritado, Daniel é calmo. Fechou. Fechamos aqui nosso edital, certo? Desde já, nós fizemos todos esses assuntos, certo? Todo ele está aí. O Combusão de hoje tá para vocês. Desejo uma boa sorte e valeu. Tamo junto. E eu quero o feedback, viu? Se tiver, estou apostando de 5 a 7 questões. Eu queria que as 10 tivesse nesse canal, mas de 5 a 7 vai estar, beleza? E amanhã, se lembrar de alguma dicasinha, lá na hora da prova, rapaz, graças a Deus que eu achei aquele vídeo, manda o feedback pra gente, que é a única recompensa que a gente tem, mas é a melhor de todas, porque eu tenho comigo que a gente tem que ter com a gente, e quando a gente ajuda, todo dia a gente é ajudado, só a gente acordar com saúde, né? E boa sorte, né? Boa sorte a todos e até mais. Valeu, tamo junto.